Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 5 de abril. O Ibovespa apresentou um candle de indefinição com alta de 0,56%, conseguindo se manter ainda em fechamento acima da região ali do fundo anterior, trazendo a possibilidade de iniciar um novo movimento de subida ao superar a máxima do pregão de hoje, 49.629 pontos. Isso já está dentro de uma tendência indefinida e o principal patamar de resistência para o Ibov no novo movimento de alta no gráfico diário seria a região dos 51, por volta dos 51.200 pontos. A perda da mínima de hoje reforça a mudança de tendência, a tendência indefinida, mas trazendo a perspectiva de poder testar ali uma zona de suporte mais perto dos 47 mil pontos. No mini índice cheguei a recomendar uma operação, na realidade foram duas operações que eu recomendei, uma na ponta vendedora. A primeira recomendação na ponta vendedora, aqui pelo gráfico de 10 minutos, seria aqui na perda da mínima deste candle aqui. Essa foi a recomendação. Ela não foi perdida, bateu no mesmo nível aqui da mínima, não perdeu essa mínima e veio aqui para cima. No momento que veio aqui para cima, optei por cancelar essa operação, visto que desconfigurou a entrada que eu gostaria de ver. Depois disso, o mercado ganhou força aqui para cima e eu recomendei compra ao superar a máxima deste candle aqui. A compra foi devidamente acionada, o movimento andou bastante, esse movimento aqui chegou a andar em torno aí, pelo menos até a máxima do movimento, em torno de 700 pontos, saí antes disso, logicamente, cheguei a antecipar aqui a saída dessa posição, mas mesmo assim com um bom ganho de 0,78% na operação e no capital total isso representou um crescimento de 0,6%. Para o próximo pregão, ainda, se a gente olhar para o gráfico diário, enquanto o Ibov já tinha fechado, tivemos aqui uma queda de 0,79%. Ou seja, segue ali com seus topos e fundos descendentes aqui no mini índice. Então segue ainda mais para a ponta vendedora, enquanto não conseguir gerar aqui a superação dos 49.785. Lembrando, eu falo segue mais para a ponta vendedora a favor do movimento de baixo no gráfico diário. Mas isso não significa dizer que eu não possa fazer uma operação de compra como aconteceu no pregão de hoje. Na sequência, olhando aqui para a PETR4, a Petro terminou o dia com alta de 3,3%, já usando os R$8, já voltando a testar os R$8 e agora os R$8 funcionando como resistência, bateu lá e não conseguiu fechar acima. Traz também a possibilidade de gerar um movimento de subida se superar a máxima do pregão de hoje, 8,05. Lembrando que essa região de R$8 até uma região em torno de 8,20 é uma região, um ponto de referência, uma faixa de referência em termos de preço, agora como o preço está abaixo desse patamar, que tende a funcionar como resistência, é um ponto de avaliação da força por parte dos compradores e vendedores em cima desse ativo. Nesse momento, ainda dentro de uma configuração de movimento de baixa, enquanto não gerar sinalização para cima, sinalização mais significativa para cima, por exemplo, superação de 8,05, segue apontando aqui para a perda dos R$ 7,32. Ali pelo G60 está iniciando um topo descendente. Vale 5 terminou o dia apresentando alta de 3,27%, totalmente indefinida, com essa forma de movimentação totalmente indefinida pelo G60. Se olharmos o G60, dá para se identificar aqui uma região de suporte mais importante ali por volta de 11,30 e uma região de resistência aqui em torno de por volta de 11,80 e mais acima teria ali a região dos R$12, em torno de R$12. São os dois níveis de resistência que eu vejo mais importantes ali pelo gráfico de 60 minutos. No entanto, o rompimento da máxima do pregão de hoje aumenta-se a chance do ativo iniciar realmente, confirmar um movimento de subida aqui no gráfico diário. Nesse momento, bem definido aqui em cima e, como eu já disse, pelo gráfico 60 minutos, em definição clara aqui com dois topos no mesmo nível e dois fundos, praticamente três fundos aqui no mesmo nível. Então, uma indefinição maior em cima da Vale 5, mas ainda trazendo a possibilidade de arriscar a compra se superar a máxima do pregão de hoje, 11,85, e poderia trabalhar com stop curto em R$ 11,57, logo abaixo aqui do que seria um fundo no G60, um fundo ascendente. Na sequência, lembrando, se essa análise está sendo útil para você, de alguma forma, por gentileza, dê um clique ali no joinha no YouTube, dê um like aí na videoanálise. Desde já agradeço sua audiência. Dando sequência, temos aqui para comentar Itube 4, Itaú, Unibanco. Ativo vem
com topo e fundo descendente nesse momento, ainda sem ganhar tanta força assim para baixo, mas enfim, em termos técnicos a gente poderia falar que está em tendência de baixa aqui no gráfico diário, mas lembrando de tudo isso aqui é uma correção desse forte movimento de subida. O ativo encontra-se aqui no nível anterior de topo, que foi superado, que nesse momento vai trabalhando ali como uma região de suporte. No gráfico diário tem um gap ali que já foi uma região de gap, já foi respeitado, ou seja, fechou uma vez abaixo, mas voltou para cima rapidamente, novamente testou essa região, girou um candle de indefinição, com praticamente estável no pregão de hoje, mais 0,20. A superação da máxima de hoje seria uma alternativa de arriscar uma compra em cima desse ativo, na expectativa de pegar um novo movimento de subida, uma parte de um novo movimento de subida em cima de TUB 4. Principal nível de resistência para um novo movimento de subida na faixa dos 32,11 e depois 32,57. CCRO3, ativo que está indefinido aqui no curto prazo, mas de certa forma eu interpreto isso como uma correção desse longo movimento de subida, e se essa ação também conseguir, depois de ter ameaçado perder esses fundos, até oscilou abaixo, depois de ter feito essa sinalização de alta e ter anulado, vindo aqui para baixo e já não ter dado continuidade ao movimento de baixa, se conseguir superar a máxima de hoje, que foi um candle de indefinição, também traz essa possibilidade de arriscar uma compra, tentando pegar um movimento de saída dessa indefinição, ou seja, de possível rompimento das resistências em torno de 14,50 e depois a região de 14,87. Para quem quiser ser um pouco mais cauteloso, possibilidade de entrada no rompimento dos 14,50, trabalhando com stop abaixo da mínima do pregão que fizer esse rompimento. TBLE3, Tractebel, ativo que está semelhante a TUB 4, gerando aqui topo e fundo descendente no gráfico diário, mas ainda sem perder um fundo importante. Então, se esse ativo, se a gente olhar para o gráfico semanal dela, olhando aqui uma região de 3 topos anteriores, ela está em cima desse patamar depois de um forte movimento de subida. Então é um ativo que está fazendo uma correção que pode fazer algo nesse sentido aqui no gráfico semanal. Por esse motivo, um primeiro ponto para se arriscar uma compra nesse papel, pensando aí em pegar um movimento um pouco maior aqui no gráfico diário, seria no rompimento dos 36,40, máxima do pregão de hoje, trabalhando com stop aí preferencialmente abaixo dos 35,66. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.